Bom dia, então, vou corrigir agora aquelas questões. Eu parei na questão do avião, né, que era atingido por um raio. Eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês, mas lembre-se, as cargas se distribuem externamente. Sendo assim, o campo elétrico no interior do avião é zero. Se o campo elétrico é zero, todos os pontos estão com o mesmo potencial elétrico. Beleza, galera? Então vamos para a próxima aqui, ó. A próxima... Estou aqui com o computador na mão, só para vocês lembrarem qual é a lista. Essa lista aqui, deu para ver? Maravilha. Lista de revisão, né? Ih, rapaz, andei aqui pro lado errado. Já fiz, essa eu também já fiz. Número,essazinha aqui agora, ó. Não sei se dá para ver, porque está caindo na minha mão aqui, ó. O professor fala o número mais fácil, é verdade. Uma esfera condutora de raio R possui uma carga Q. Quanto mede o trabalho devido à força elétrica necessário para levar uma carga de prova ao longo de um arco de circunferência de raio R entre os pontos A e B da figura? Justifique sua resposta. Gente, olha só, deixa eu ler aqui para entrar no cantinho. Ele quer saber o seguinte: você tem, nessa questão, você tem uma carga elétrica, vou botar essa carga maior. Você tem uma carga elétrica de raio Rzinho, né? Aí a carga elétrica sai do ponto A, caminha pelo arco de circunferência até o ponto B. Professor, tá torto. Pô, tá torto pra caramba. Tá horrível. Mas vai ficar assim mesmo, né? Ele quer saber o seguinte: quanto é o quê? O trabalho da força elétrica. Ah, entendi. Gente, ó, você tem uma carga aqui, que é essa carguinha aqui, tá bom? De raio R. E ele vai sair do ponto A e vai para o ponto B. E essa distância que vai daqui até aqui, ó, é R, porque isso é uma circunferência. Logo, a distância que vai daqui até aqui também é R. Meu aluno, pensa comigo. O campo elétrico determinado por essa carga verde aqui, ele é dado dessa maneira aqui, ó. É um campo elétrico vermelho. Professor, o campo é vermelho, professor? Não, estou representando, né, galera? Você tem um campo elétrico vermelho para fora. Ai, professor, que desenho feio. Tá feio mesmo. Agora, reparem que o ponto A e o ponto B estão numa mesma distância de R. Então, se a gente desenhasse aqui, por exemplo, equipotenciais, ó, equipotencial, A e B estão sob uma mesma equipotencial. Trabalho, ele depende de uma carga aqui, ele vai depender da diferença de potencial. Se você não tem diferença de potencial, o trabalho é igual a zero. É equivalente, por exemplo, se eu pegar esse corpo aqui, ó, tá na minha mão. Eu pego esse pilô, boto ali em cima, depois eu coloco ali no outro lugar, no chão, boto na minha mão de novo. Gente, como o ponto de saída está à mesma distância em relação ao chão do ponto de chegada, o trabalho da força-peso é igual a zero. Então aqui, ó, como eles são equidistantes, né, o potencial, a diferença de potencial é zero, então o trabalho também será zero. Bom? Próxima questão, número 4. Duas cargas Q1 e Q2, 2 microcoulombs e 50 microcoulombs, são fixas e separadas por 10 metros. A carga Q1 encontra-se na origem. Determine a distância da origem do eixo positivo e que o campo elétrico resultante das duas é nulo. Gente, é o seguinte, olha só. Eu tenho duas cargas. Eu tenho a carga Q1, esse é o número 4, né? Eu tenho uma carga Q1, é isso? É Q1. E tenho aqui, a uma certa distância, que ele falou quanto era, eu esqueci, a carga Q2. A carga Q1, ela tem módulo 2 microcoulomb, módulo não, né? Valor 2 microcoulomb, e a carga Q2, 50 microcoulombs. As duas são positivas? Sim, as duas são positivas. Ah, tá. E a distância entre as duas cargas é de 10 metros. Essa distância aqui, ó, é de 10 metros. Opa, 10 metros. Errei aqui. 10 metros. Galerinha, ele quer saber aonde o campo elétrico é nulo aqui. Gente, como essa carga aqui é positiva e essa carga também é positiva, essa vai gerar um campo para lá e essa vai gerar um campo para cá. O campo elétrico vai ser nulo num local
aonde o campo de um fica igual ao campo da outra. Esse campo é divergente para os dois, é de afastamento para os dois. Então, certamente, vai ser numa região aqui, entre essas duas cargas. Possivelmente mais perto dessa daqui, né? Porque essa é mais fraca. Então, vamos supor que o campo elétrico seja nulo nesse ponto aqui, ó, no ponto P. Tá? Lembrando que no ponto P você tem o campo da carga Q1, que aponta para lá. Vou chamar esse campo de campo E1. E você tem o campo da carga Q2, que aponta no sentido oposto. Eu vou chamar de E2. Como os campos são iguais, porque o que ele quer é o campo igual a zero, então o campo para lá tem que ser igual ao campo para cá. É tipo puxar esse pelo aqui fazendo força para os dois lados. Como força para a direita é igual a força para a esquerda, né? A força resultante é zero. Como o campo para a esquerda é igual ao campo para a direita, ou se eu empurrar também, né? Se eu empurrar, o campo resultante também é zero se as forças forem iguais. Então, ó, vou fazer o seguinte, vou chamar essa distância aqui de x e essa distância aqui de x, ou melhor, 10 menos x. 10 menos x. Galerinha, professor, se fosse para calcular o potencial, era fácil. Era só calcular o potencial dessa e o potencial dessa. Kq sobre D mais Kq sobre D. Campo elétrico é vetor. Potencial elétrico não. Então aqui, ó, é campo elétrico, é vetor. Logo você tem E1 igual a E2, né, em módulo. O módulo de E1 é igual ao módulo de E2, né? O módulo é assim, né? Galerinha, então, ó, você tem Kq sobre D ao quadrado é igual a Kq sobre D ao quadrado. Lembrando que esse aqui é do corpo 1 e esse aqui é do corpo 2. Como o K é uma constante, eu mando ele para o espaço. Aí vai ficar carga 1, 2 microcoulombs, 2 vezes 10 a menos 6. Não se esqueça disso. Se liga aqui, não vai fazer diferença, né? Distância x ao quadrado é igual a Q do corpo 2, 50 microcoulombs, 50 vezes 10 a menos 6, sobre a distância. A distância é essa daqui, ó, 10 menos x ao quadrado. 10 menos x, isso é ao quadrado. Aí você tem duas alternativas. Deixa eu cancelar isso aqui por isso aqui, ó. Quais são as alternativas? Você aplicar isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Aí vai cair numa equação do segundo grau, né? Você pode até simplificar também aqui, ó, para deixar sua vida mais bonitinha, ó, 2 com 50 dá 25, né? Já ficou mais bonitinho, porque ficou 1 sobre x... Opa, peraí, ficou ruim. Ficou 1 sobre x ao quadrado é igual a 25 sobre 10 menos x ao quadrado. Você multiplica cruzado, aqui vai ter que fazer quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, multiplicar por 1, tá ok? Vai ter que fazer um negócio de Bhaskara. Ixi, tem um jeito mais fácil. Você sabe qual é esse jeito mais fácil. Você é aluno, então você é inteligente. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai tirar a raiz quadrada desse lado e tirar a raiz quadrada desse lado. Que isso, professor? Eu posso fazer isso? Pode, é macete. É para ficar mais fácil. Deixa eu ver se está gravando. É para ficar mais tranquilo a sua vida. Então, ó, vai ficar raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 10 menos x ao quadrado é 10 menos x. Olha como é que a vida ficou melhor agora. Ó. Multiplica cruzado. Vai ficar 5x é igual a 10 menos x. Passa esse x para o lado de lá, não é verdade? Então vai ficar 5x menos x é igual a 10. Deixa eu vir aqui para o meio. 5x menos x dá 4x, é igual a 10. X é igual a 10 por 4. R$10 dividido para 4 pessoas dá 2,50 para cada um. 2,5 metros. Então, ó, o que vai acontecer? Você vai estar uma distância dessa carga aqui que vale 2,5. E dessa carga aqui, 7,5. Tá bom, gente? Então você tem aí, né? Se não errei conta nenhuma, vou até conferir. Deixa eu ver, 25, pá, vai dar 1 sobre x, 25 dá 5, acho que tá certinho. Né? O ruim de fazer sozinho é isso, porque eu tenho que conferir eu mesmo, aí fica mais difícil. Ou quando vocês estão fazendo comigo, porque aí vocês me ajudam a conferir. Pá, opa, tá errado. Esse menos x passa para cá mais, ó. Tá vendo? Então vai ser 6x. Ixi, ó. 6x, 6x. Aqui vai dar 10 sobre 6, que vai dar 5 sobre 3. Ih, vai dar um número estranho.
Vai dar, não sei se vai ser conta não, 5 dividido para 3, vai dar 5 terços, pronto. 5 terços metros. Beleza, gente? Acho que agora tá certo, né? Professor, você errou, errei de propósito. Aquela velha desculpa. Errei de propósito, galera. Esse X passar para lá, ele vai positivo. É porque tá muito cedo. Ih, o computador apagou. Meu Deus do céu. Volta aqui o computador. Não vai embora não. Cadê? Vamos para a próxima. Número 5. A seção transversal de um condutor em equilíbrio eletrostático carregado positivamente tem uma forma de uma pera, como mostra a figura. Então você tem uma figura que é assim, ó. Pera. E professor, você desenha mal? Tá muito ruim meu desenho, mas tá bom. Aí você tem um ponto A, não tá bom não, tá ruim. Tá bem diferente ali do breguete ali da questão. Peraí, vamos ver se a gente melhora isso agora. Ficou melhor. Então aqui você tem um ponto A e aqui você tem um ponto B. Beleza, já melhorou um pouquinho. Aí ele pede, considere A e B as suas superfícies de um condutor, é um condutor, tá? Carregado positivamente, em forma de pera, tá? Conforme 1. A e B são submetidos ao mesmo potencial. Gente, olha só. Esse cara aqui é um condutor. Se é um condutor, ele está em equilíbrio eletrostático. Se ele está em equilíbrio eletrostático, o potencial elétrico é constante. Se o potencial elétrico é constante, você não tem diferença de potencial. Se você não tem diferença de potencial, o potencial em A é igual ao potencial em B. Então a primeira afirmativa está correta. Tá bom, gente? Então aqui eu tenho a primeira afirmativa, eu tenho a segunda e tenho a terceira. Gente, alguma coisa aí me fala, grita aí. B, tá muito cedo, então não demora a pensar. B, ou melhor, 2. O vetor campo elétrico tem a mesma intensidade em A e B. Gente, isso aqui é uma figura que não é uma esfera. Nós vimos que quando você tem uma ponta, você tem uma maior densidade de cargas. Se você tem uma maior densidade de cargas elétricas, tem mais carga aqui do que carga aqui. Então aqui você vai ter mais linhas de campo do que aqui. Tipo assim, ó, enquanto aqui você vai ter linhas de campo assim, ó, aqui você tem algumas linhas. Aqui na ponta você vai ter muito mais linhas de campo. Se você vai ter mais linhas de campo, você pode dizer que o campo elétrico aqui, como tem mais linha, é mais forte que o campo elétrico ali. Então o campo elétrico não é o mesmo e em B o campo elétrico é maior. Ele diz o quê? O vetor campo elétrico tem a mesma intensidade em A e B? Não, tem mais linhas de campo em B, então o campo elétrico é mais forte em B do que em A. Tá bom? Então a segunda está errada. Não tem a mesma intensidade. O vetor campo elétrico resultante no interior do condutor é nulo? Sim. Dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, em qualquer ponto aqui no interior, você tem um campo elétrico igual a zero. Né? Então você não tem... você não tem o que mesmo? Campo elétrico, né? O vetor campo elétrico no interior do condutor é nulo, sim. Tá bom, gente? Então a primeira está certa, né? A terceira está certa e a segunda está errada. Não foi isso? Acho que foi, né? Vamos para a próxima. Número 6, para acabar. 2 objetos metálicos esféricos idênticos contendo cargas elétricas 1 e 5 são colocados em contato e depois afastados a uma distância de 3 metros. Considerando a constante de levitar, podemos afirmar que a força que atua entre os corpos após contato é o seguinte: você tem 2 corpos. Os 2 são positivos. Um de 1 microcoulomb e outro de 5 microcoulombs. A força entre eles é de repulsão. Aí você vai e encosta os 2. Ué, professor, pode? Claro que pode. Encosta os 2. Quando ele encosta, ocorre uma redistribuição de cargas. Após o contato, a carga final vai ser dada pela média aritmética das cargas. Então, após o contato, eu vou ter o quê? Q1 mais Q2 dividido por 2, ou seja, 1 mais 5 sobre 2, que é igual a 3 coulombs. Dá para enxergar ali ainda? Dá para enxergar. Que é igual a 3 coulombs. Né? Então a força elétrica vai ser K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, além de coulomb, né? Fui caçar, quero, derrubei 2. Então, ó, força vai ficar 9 vezes 10 a 9 vezes 3 vezes... Não, é coulomb direto então. Não é micro, nem nano, nem mili.
3 vezes 3, né? Porque após o contato elas ficam com a mesma carga. Você tem entre elas uma força de repulsão também, tanto antes quanto depois, né? E com a distância mesmo são colocadas no contato e afastadas uma distância de 3 metros. Então a distância, que questãozinha boa, hein? 3 metros. Que coisa fácil de fazer, galera. Não tem mistério nenhum, ó. 3 ao quadrado dá 9. Posso cancelar isso com isso aqui. Até aqui em cima também, né? 3 vezes 3. Então a força vai ser 9 vezes 10 a 9 newtons. A gente não deu conta nenhuma, deixa eu ver. Pode dizer que a força de contato é... ele quer saber também se é atrativa ou repulsiva, né? Como as duas cargas são positivas, a força é de repulsão. Então a força é de repulsão, é repulsiva, né? E tem um módulo que vale 9 vezes 10 a 9. Agora uma coisa importante, galerinha. Antes, uma carga, vamos voltar para cá. Eu tenho uma carga Q1 e Q2, tá? A força que Q1 faz em Q2 é igual a força que Q2 faz em Q1. Mas, professor, eles são diferentes em módulo. Mas aí entra a terceira lei de Newton. Ação e reação. Né? Mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Tá bom? Então lembre-se disso. Beleza, gente? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu reconto aqui. Você tá de manhã bem cedo demora a raciocinar. Eu acho que não. Se eu tiver errado em alguma coisa, depois, por favor, me corrijam. Valeu, galera. Beijos. Tchau.